Sabe, bem no centro da prática do direito tem uma arte antiga, que muitas vezes é mal compreendida, a sofística. Hoje, a gente vai explorar essa arte de vencer usando a palavra e descobrir qual é o lugar dela no mundo de hoje. Pois é, essa é a grande questão, né? Se foi condenada lá atrás por Platão e outros filósofos por supostamente colocar a vitória acima da verdade, a sofística já deveria ter sumido. Mas o que é impressionante é que ela está mais viva do que nunca, principalmente nos tribunais. E aqui está o pulo do gato. A sofística não sumiu, ela se transformou. Ela se adaptou e hoje tem um lugar central, especialmente no direito moderno. A pergunta que vai guiar nossa análise é: quando que o uso dessas técnicas é legítimo e quando vira, bom, desonestidade? Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai passar pela sobrevivência da sofística ao longo da história, pela sua reabilitação moderna, e aí a gente vai separar o joio do trigo, vendo as duas faces dela, definindo a fronteira da ética, olhando exemplos práticos e, no fim, montando um guia para o jurista moderno. Vamos começar por aqui, então. Apesar de toda a crítica antiga, a essência da sofística, que é o quê? A argumentação persuasiva para conseguir que um juiz concorde com a sua tese, é exatamente o trabalho de um advogado hoje. É uma parte legítima e até esperada do nosso sistema de justiça. Essa mudança de visão, essa reabilitação, começou lá no século XX, quando alguns teóricos resolveram olhar de novo para os sofistas. Eles perceberam que os sofistas não eram só uns manipuladores, não. Eles foram, na verdade, os pioneiros no estudo sério, rigoroso, da persuasão. E o legado que eles deixaram, olha, é impressionante. Os sofistas foram os primeiríssimos a analisar de forma sistemática o que funciona num discurso, como entender o público e quais técnicas de persuasão são mais eficazes. Dá para dizer que toda a retórica moderna, de um jeito ou de outro, está de pé sobre esses fundamentos. Então, o ponto-chave é esse aqui. A gente entendeu, hoje em dia, que a capacidade de persuadir não é um mal que a gente tem que evitar. Muito pelo contrário. É uma ferramenta indispensável. Sem persuasão não existe comunicação eficaz e, se a gente pensar maior, não existe democracia que funcione direito. Isso leva a gente direto para o coração da nossa conversa de hoje, a distinção crítica. Se persuadir é algo legítimo, onde é que a gente traça a linha que separa isso da manipulação antiética? A gente pode dividir isso de forma bem clara. De um lado, tem a persuasão legítima, que é basicamente o kit de ferramentas que todo bom advogado precisa dominar. Do outro lado, a manipulação desonesta, que é aquela fronteira ética que nunca, jamais deve ser ultrapassada. Agora vamos definir essa fronteira com mais clareza. Existem limites éticos bem claros que separam uma argumentação forte, vigorosa, da pura e simples má-fé. O primeiro limite, e talvez o mais fundamental de todos, é a honestidade com os fatos. A abordagem honesta não esconde fatos que são inconvenientes. Ela coloca eles na mesa e argumenta por que a sua interpretação, mesmo com aquele fato ali, ainda é a correta. Já a desonestidade, bom, ela está na mentira ou na omissão de propósito. O segundo limite é um dever profissional. Como lidar com a jurisprudência? Um advogado ético sabe que existe uma decisão antiga que é contra sua tese. Ele menciona essa decisão e explica por que aquele caso antigo é diferente do atual. O advogado desonesto simplesmente finge que o precedente não existe, enganando o tribunal. O terceiro pilar é o respeito. A argumentação legítima foca no que importa, nos argumentos, na lógica, nas provas. A sofística desonesta apela para o ataque pessoal, aquela falácia clássica do ad hominem, que foge do debate para atacar a pessoa. E por último, a convicção. Um advogado não precisa ter certeza absoluta de que vai ganhar, mas precisa acreditar, sinceramente, que a sua posição é razoável. Defender uma tese que se sabe que não tem fundamento, só pelo jogo da vitória, é cruzar a linha da desonestidade. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual, né? A linha que divide as duas coisas passa pela honestidade, pelo jeito de tratar os fatos e os precedentes, pelo respeito ao outro lado e pela sinceridade da convicção. De um lado, persuasão. Do outro, engano. Tá, mas a pergunta que fica é, essa abordagem ética, ela funciona mesmo na prática? A resposta é um grande sim, e funciona porque juízes são seres humanos. Eles não respondem só à lógica fria, mas também a narrativas coerentes, a valores e apelos emocionais que são bem fundamentados. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar mais claro. Um caso de guarda de filhos, onde a emoção tem um papel super importante e sim, legítimo. Pensa num advogado usando essa frase. Ela é forte, cheia de emoção, claro, mas ela não vem do nada.
Ela é o ponto alto de uma argumentação baseada em fatos. A rotina do pai com os filhos, os laços que eles têm, as pesquisas que mostram a importância da guarda compartilhada. Esse argumento é legítimo porque ele não inventa nada. Ele organiza fatos reais numa narrativa que convence. Ele mistura o racional com o emocional de um jeito que faz sentido para o tema e, claro, parte de uma convicção sincera. Isso é persuasão honesta. Certo, vamos para um segundo caso agora. Um cenário de negligência médica, onde a clareza da lógica é o que mais importa. Olha, essa frase é de uma força tremenda. Ela muda o enquadramento da questão. Não estamos falando de um azar, de um infortúnio, mas de uma quebra de procedimento. O advogado usa fatos, a existência de um protocolo e a decisão de não seguir esse protocolo para construir um argumento que é lógico, mas que também ressoa emocionalmente, falando de justiça. Juntando tudo isso que a gente viu, dá para montar uma espécie de guia prático. As lições para quem trabalha com direito hoje são bem claras. Resumindo a ópera, use as ferramentas da retórica sim, mas sempre com honestidade. Responda aos argumentos, não ataque as pessoas, parta de uma convicção genuína. E, claro, cumpra todos os seus deveres éticos, como não mentir ou não esconder uma jurisprudência. Essa é a base da advocacia, que é, ao mesmo tempo, persuasiva e íntegra. E, para fechar, fica aqui uma provocação. Essa distinção entre persuasão e manipulação não vale só para os tribunais, vale para a vida. Com essas ferramentas, talvez da próxima vez que a gente ouvir um debate, uma discussão qualquer, a gente tenha um pouco mais de clareza para fazer essa pergunta fundamental.